Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Paulinho de volta aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já se inscreveu? Não? Como assim? Então vai aí, clica aqui embaixo, ó, se inscreva. Se inscrever no canal, se inscreva aí. Tá vendo que tem um sininho do lado aí? Clica aí também, para toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você ser notificado de um novo vídeo no canal Ouvir pela Palavra. É uma satisfação poder voltar, falar com você. Tem sido uma bênção esses nossos encontros, né? Estamos indo aqui para encerrar mais um ciclo de lição de escola dominical e tem sido uma experiência maravilhosa para mim poder compartilhar com você. E para você, como é que tem sido essa experiência? Tem sido boa? Então comenta aí, deixa o seu comentário. Aí eu queria saber de onde você está me assistindo. Coloque aí o seu nome e a cidade de onde você me assiste, tá bom? Quero saber onde está a minha audiência, tá certo? Também quero dizer do curso de treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical. É só você clicar aqui embaixo, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para que você possa clicar para saber mais como participar desse grande treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical do Brasil, tá? E o importante é que esse curso você pode fazer na sua hora vaga. Você vai baixar um PDF, você vai ler a hora que você tiver com o seu tempo, sentar, dedicar para isso. Então, é muito importante. Você que não pode tirar mais tempo do tempo que você tem, né? Então, é uma grande oportunidade para você melhorar o seu desempenho, a sua performance como professor de escola dominical. Quer que eu dê um seminário para professor de escola dominical aí na sua igreja? Fale com o seu pastor, entre em contato comigo, eu vou deixar aqui também o meu número de WhatsApp. É só entrar em contato, a gente pode combinar de fazer um seminário aí de 2 dias na sua igreja, treinar os professores de escola bíblica dominical e ser bênção na vida de todos aqueles que estão desempenhando o papel do ensino na igreja do Senhor Jesus, tá bom? Quero pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos em facebook.com/ouvir pela palavra. Nós estamos no Instagram, @ouvir pela palavra. Segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Nos ajude a formar essa grande nuvem de testemunhas, mas que testemunham a favor de Cristo, tá certo? Então aí, um abraço. Quero agradecer os comentários. A irmã Luciane Maria, olha, essa irmã Luciene, né? Luciene, ela me acompanha desde o começo, comenta cada vídeo. Olha, Deus te abençoe, minha querida. Muito bom ter você aqui na audiência do nosso canal Ouvir pela Palavra. Compartilhe nas suas redes sociais, manda aí no WhatsApp para 5 pessoas, 6 pessoas, o link desse vídeo, né? Compartilhe nas suas redes sociais, coloca lá também no teu Facebook, é só você copiar o link, deixar lá no seu Facebook, pode espalhar de forma gratuita todo o nosso material. Também nós temos o PDF dessa aula, se você desejar baixar o PDF, tem o link aqui. Se você quiser que eu mande para você, deixe o seu número de WhatsApp ou o seu melhor e-mail, que eu vou ter o prazer enorme de mandar o PDF dessa aula, tá bom? Vamos lá, né? Estamos na lição de número 9, falando esse tema maravilhoso acerca da igreja, né? Um povo escolhido e nomeado por Deus, né? Uma lição maravilhosa que a gente tem aprendido cada encontro. Nessa feita está falando acerca da igreja como instituição, né? E a sua organização, né? Vai falar sobre como organizar a igreja, como a igreja é organizada, de que forma a igreja está organizada no sentido terreno. E aqui vamos falar acerca da liderança, vamos falar acerca do serviço, né? Enfim, está muito interessante o tema da lição de hoje. Para o texto áureo, o comentarista deixou Efésios capítulo 4, verso de número 11, né? Aquele texto que diz que o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e doutores, né? Pastor Sérgio Nascimento da Costa separou para o texto de referência Atos capítulo 6, versos 2 e 3, depois capítulo 14, verso 23, e depois Tito capítulo 1, verso 5. A lição tem 3 objetivos que, quando você for ministrar a tua aula, ou você que está me assistindo aqui, que eu quero que você entenda,
você que está assistindo como aluno, que ela tem 3 objetivos específicos. E a gente tem que atingir esses objetivos no encerramento da aula, né? Explicar mais ou menos a função básica do ministério, definir quais são as características do líder cristão e citar as condições de ser membro do corpo de Cristo, membro da igreja. Então vamos lá. Acerca do ministério, né? Quando a gente ouve essa palavra ministro, né, conota uma posição elevada, dada a formação de um governo brasileiro, né, ou de governos de países, em que se convoca os seus ministros, né, e aí tem toda essa pompa de ser algo lindo, importante, grandioso, né? Pois é o que às vezes a gente é levado a pensar quando ouve falar em ministério. Mas ministério nada mais é do que serviço. Ministério é serviço. A palavra ministros do grego são traduzidas de várias formas e todas elas dão sentido de algum serviço, algum trabalho, ou daquelas pessoas que servem, daquelas pessoas que estão a serviço dos outros. Então, por isso que nós entendemos que, como ministro do Senhor, nós somos aqueles que servimos a igreja. Ministros é aquele que serve. Aí eu pergunto para você, quem serve é maior ou menor de que quem é servido? Claro que quem é servido tem uma posição mais elevada, né? Por isso, na escada eclesiástica, como o comentarista colocou bem enfático aqui, os degraus, ele começa no térreo, só que ele desce. Membros, cooperadores, diaconia, presbitério, evangelistas, missionários e missionárias, pastores. Mais embaixo, os nossos líderes nacionais, os nossos bispos, né? É assim. A escala do ministério é para baixo, não é para cima. Então, quem quer ser ministro, e a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, já tem que saber uma coisa, você não servirá de... o ministério não vai te destacar simplesmente, mas ele vai te colocar numa posição inferior aos outros. É isso. Continua desejando o episcopado, queridos, não desanima. Embora seja um serviço prestado a outros, mas é muito gratificante. Temos a certeza que estamos fazendo algo para o reino de Deus e para a sua obra. E aí ele vem falar acerca do presbitério. Essa expressão presbítero, nós vamos encontrar ela registrada várias vezes no Novo Testamento. 1 Timóteo 5,17, Tito 1, verso 5, 1 Pedro 5,1, né, que indica uma pessoa mais velha, um ancião. Em Atos 14, 23 e 20, 17 também refere aos presbíteros como sendo anciãos, homens com uma designação, homens maduros. Assim, essa designação presbítero era usada para definir os dirigentes das igrejas locais, encarregados da administração, sem referência da sua idade. Embora assim chamados de presbítero, ou seja, conotando-se um ancião, não quer dizer que a pessoa era velha de idade, mas era alguém idônea, com capacidade de exercer naquela igreja local o trabalho pelo qual estava sendo colocado. Então Paulo foi estabelecendo igrejas, e uma vez que essas igrejas estavam sendo estabelecidas, colocava-se ali então os presbíteros para serem os seus pastores locais. E aí o apóstolo Paulo faz assim ele elenca algumas qualificações para o exercício da função do presbitério, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versos 2 e 7. Além dessas qualificações que você vai ler aí no texto e vai compreender, é importante conhecer essas funções diversas dos presbíteros. Por exemplo, apacentar a igreja de Deus, Atos capítulo 20, verso 28, ensino da sã doutrina
e a pregação do evangelho. Sã doutrina e pregação do evangelho. Orar e ungir o doente. Tiago 5,14. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, que ungirá com óleo, e se houver cometido algum pecado, se lhe há perdoado, né? Então, a função do presbitério é essa. Diaconato. Essa diaconia bíblica não se caracteriza por poder ou preeminência, mas pelo serviço ao próximo, né? Nós não podemos subestimar os serviços dos diáconos, porque ele deve ser um serviço importante na igreja local, porque na constituição da diaconia na igreja primitiva eram aqueles que estavam escolhidos para quê? Para cuidar do próximo, das viúvas, né, dos órfãos, para distribuir entre a igreja local os seus bens, né? E nós devemos doar aquilo que estiver ao nosso alcance para atender às necessidades do aflito, do necessitado, daquele que precisa. Todas as organizações têm pessoas que trabalham nos bastidores. E essa diaconia instituída ali em Atos nada mais era do que para suprir essas necessidades. Mas não engane vocês, não se engane. Os diáconos da igreja primitiva, um deles era Estevão, uma sabedoria, um entendimento, uma graça, falava cheio de ousadia, de poder e graça. Então, não quer dizer que fazer o trabalho social, eles não eram espirituais, não é isso, né? Embora sendo espirituais, também eram homens cheios de Deus, cheios da graça e do Espírito. Bom, agora falando um pouco sobre a liderança cristã, né? Primeira coisa que exige do líder cristão é o quê? É a questão do exemplo. Nós devemos mover as pessoas pelo exemplo. Você, professor de escola dominical, seus alunos têm que ser movidos pelo exemplo, né? Ainda hoje eu estava aqui na igreja, o quê? No círculo de oração. Se eu chamar as pessoas para orar e eu não orar, eu não vou conseguir nada. Se eu falar para as pessoas evangelizar e eu não evangelizo, de que adianta? Não é? Então, o exemplo é fundamental e a liderança precisa ser exemplo. A Bíblia diz, né, que Jesus, como líder dos seus discípulos e da igreja, ele nos deu exemplo em todas as coisas. Paulo orienta ao jovem Timóteo, né, um jovem pastor, dizendo para ele assim, olha, ser exemplo dos fiéis, do trato, do amor, na palavra, no espírito, na fé, na pureza. Então o líder cristão deve também influenciar, não pelo autoritarismo. Quero ver todo mundo aqui na igreja, tem que chegar a tal hora, não pode isso. Não pelo autoritarismo, mas ele tem que influenciar pelo exemplo. Se alguém olhar para ele, vai perceber que ele age assim, ele é assim, e assim com seu exemplo ele vai influenciando outras pessoas. Segundo ponto, sobre a liderança, a autoridade moral. E isso está muito em falta nos últimos dias. Né? A imoralidade, não só no sentido sexual, mas principalmente, né, a falta de um padrão moral na vida de muitos líderes. Homens que não pagam as suas contas, né? Homens que são péssimos exemplos na sociedade, compram e não pagam, não tem palavra, enfim, é um campo vasto assim, para a gente poder falar. Mas é uma das características que se exige de um líder, de uma igreja, é o quê? É a moralidade, a pessoa ser moral. Marido de uma só esposa, cuida bem do seu lar, homem trabalhador, honesto, né, temente a Deus, né, que vive uma vida irrepreensível, santidade, comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque 1 Timóteo capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Outra coisa importante para os líderes espirituais é o quê? São os dons do Espírito, né? E o apóstolo Paulo elenca diversos dons ministeriais para a utilização da igreja,
como forma de edificar o corpo de Cristo, né? E esses dons são importantes para a igreja local. E a gente precisa atentar para as duas informações importantes para o bom desenvolvimento da igreja local. Preste atenção. Fato de que não são os homens que escolhem ser apóstolos, profetas, mas o próprio Deus quem os estabelece. 2, os dons são concedidos dentro do corpo com o propósito principal de edificar o corpo por intermédio do aperfeiçoamento e trabalho de cada membro. É Deus que dá o dom. Para quê? Não para a pessoa se engrandecer, se enaltecer, mas para ela se humilhar. Você já viu pessoas com dons orgulhosas? Se você viu, coloca aqui embaixo. Eu já vi pessoa orgulhosa, que tem dom do Espírito, mas é orgulhosa. Comenta aí para mim saber. 3, a membresia, né? Os primeiros passos da vida cristã são o quê? A conversão genuína. E em ato contínuo, depois da conversão, é o quê? O batismo nas águas. E esse Espírito Santo que convence agora o homem do pecado, da justiça e do juízo, também vai operar nele a obra da regeneração, né? Incorporando esse indivíduo ao corpo de Cristo. Claudio Welk escreveu assim: não há cristianismo puramente particular, porque estar na igreja está em Cristo, e qualquer tentativa no sentido de fazer uma operação entre os relacionamentos com Cristo pela fé e a filiação da igreja é uma perversão do modo neotestamentário de entender o assunto. Então, deve ser identificado como membro, ou seja, aquele que está inserido para uma vida compartilhada com o corpo de Cristo, com os demais. Uma turma aí chamada de desigrejados, né? Já ouviu falar? Conhece alguém? Pois é. Esse é um fenômeno de cunho eclesiástico no qual pessoas se dizem cristãs, evangélicas, mas não são de igreja alguma. Não querem congregar numa igreja local. Eles não aceitam mais a estrutura de uma igreja, as autoridades eclesiásticas que se estabeleceram. Eles afirmam sua fé em Cristo, mas não participam da comunhão dos santos. E este movimento tem nascido muitas vezes em igrejas neopentecostais. Tem um pastor luterano, né, e teólogo, Bonhoeffer. Ele diz que não há outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se corpo visível, ou caso contrário, não será corpo de forma alguma. Então o corpo de Cristo se torna visível ao mundo à medida que nós congregamos em torno da palavra de Deus, né? Desse sacramento. No caso das igrejas da Assembleia de Deus, quando os membros se reúnem na celebração da ceia do Senhor. Privilégios e deveres como membros. O membro de uma igreja local desfruta da alegria proporcionada pela comunhão com os demais irmãos. Outra bênção é termos um lugar reservado para orar, para louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus junto com os outros membros. Outro privilégio é poder unir aos demais irmãos para uma celebração da ceia do Senhor. É uma grande bênção e inúmeras oportunidades de servir ao Senhor em uma igreja local, né? Também é outra bênção, você poder compartilhar as suas dores, seus sofrimentos. Agora, quando a gente vai falar dos deveres, é dever do membro procurar a estabilidade da sua igreja local, o seu desenvolvimento, o cuidado, o carinho com a sua denominação, com a sua igreja. Não permitir que as pessoas em si comecem a denegrir a própria imagem da igreja, né? Membros destruindo a imagem da sua própria igreja. Isso é tão terrível. No convívio da igreja, é necessário, a nossa obrigação ter um cuidado mútuo, saber da necessidade do nosso próximo, do nosso irmão, né? E assim sendo, obedecer aos pastores, aos obreiros, às determinações, às regras da igreja. Se você é membro, você faz parte daquela instituição, então você deve se adequar àquela instituição. Óbvio. É isso. É isso. A lição de hoje. Tá? Nós falamos diaconia, presbitério, os líderes cristãos, falamos da membresia, tá? E a forma de se tornar membro do corpo de Cristo é passando pelas águas, aceitando Jesus primeiramente, passando pelas águas para a confirmação desse ato.
Ó, encerra por aqui. Chegou até aqui? Escreve aí, cheguei. Tá bom? Outra coisa. Vai saber aí do treinamento, né, de professor de escola dominical? Clica aí no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Outra coisa, quer o PDF dessa aula? Deixa o seu melhor e-mail ou deixa o seu WhatsApp que eu te envio. Ou se você quiser baixar também, eu vou deixar o link aqui embaixo. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, compartilha esse vídeo. Compartilha. Oh, não se inscreveu? Se inscreva, clica aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Aí, ó. Clique aí. Tem um sininho do lado, tá vendo? Tá vendo o sininho aí? Clique aí para você ser notificado, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. E não se esqueça, até o nosso próximo vídeo. Abraço. Deus te abençoe.